Se alguém me dissesse, lá pelos idos de 1960, que um dia eu atravessaria uma sexta-feira santa, sentindo o gosto da própria morte na boca, eu teria cuspido a conversa fora como se fosse café frio. Eu, menina de rir fácil, filha do seu Ivo lavrador e da dona Zenilda quitandeira, jamais imaginaria que chegaria a implorar a Deus para encurtar meus dias. Mas a vida, meu filho, é como o rio Sapucaí depois da cheia. Leva quem está distraído e deixa a gente rodopiando sem rumo. Hoje, aos 73 bem vividos e sofridos anos, volto a esse dia cinzento não para remexer ferida, mas para mostrar que a ferida pode virar marco de milagre. Quem sabe, escutando minhas lembranças, você encontre coragem de soprar sobre as brasas adormecidas do seu próprio peito. Meu nome é Cícera Maria da Silva, mas por aqui todo mundo me chama de Dona Cícera. Nasci em Monte Alegre, Minas Gerais, cidade miúda espremida entre morros, onde o sol nasce sem pressa e a lua parece sentar no telhado para espiar a vida alheia. Minha certidão leva o carimbo de 1952, ano em que Getúlio ainda vestia a faixa presidencial e Juscelino sonhava alto lá em Diamantina. Cresci correndo por ruas de terra batida, chutando manga verde pros porcos e aprendendo a soletrar no alfabeto de lata pregado na parede da turma da 4ª série. Papai era homem de poucas palavras e muita enxada. Costumava dizer que pobre nasce virado pra lua minguante, num misto de resignação e teimosia. Já mamãe era rezadeira de mão cheia. Toda doença se curava com um lambedor de erva cidreira e uma promessa para Nossa Senhora da Badia. Em casa não sobrava luxo, mas transbordava a história. As noites eram regadas a café coado na hora, broa de fubá fumegante e causos do folclore local contados pelo vizinho, seu Ananias, o mesmo que garantia ter visto o corpo seco nos confins da mata. Entre sustos e gargalhadas, aprendi que a alegria não depende de bolso cheio, basta fogão de lenha aceso e gente que nos queira bem. Minha infância, porém, foi como folha de caderno velha, cheia de rasuras. Aos 9 anos, a febre amarela caiu sobre Monte Alegre, feito praga bíblica. Papai, que nunca conhecera médico, tombou após 3 dias de delírio. Lembro-me de mamãe berrando no quintal. Meu Deus, por que tanta provação? Eu só entendia que o braço forte que empurrava o mundo agora jazia sem vida. Nesse velório pobre, ouvi pela primeira vez outro ditado que depois guiaria meus passos. A água só corre pro mar. Ou seja, algumas perdas nos empurram pra frente, quer a gente queira ou não. Órfã de pai, virei braço direito de mamãe. Enquanto outras meninas brincavam de roda, eu vendia bolinho de chuva na estação esburacada, onde o trem de ferro já passava quase vazio, reflexo da crise do café que abalava Minas inteira. De sol a sol, carregava tabuleiros tão pesados que meus ombros ficaram largos como asa de moinho. Se alguém reclamava do preço, eu segurava o choro e lembrava o conselho de papai. Quem planta vento colhe tempestade. Trate de plantar paciência. Foi nesse cenário que, aos 17, apareceu Antônio Ribeiro, moço de sorriso aberto e chapéu puído. Ele trabalhava na colheita de café, tocando sanfona nas horas mortas. Cantou Chico Mineiro para mim numa quermesse de São João. E meu coração, que até então só conhecia rezas e faturas, aprendeu um compasso novo. Casamos no finzinho de 1969, semana em que o homem pisou na lua. E Monte Alegre se encheu de comentários sobre coisa do demônio. Os primeiros anos de casados foram doces como rapadura tirada do tacho. Construímos uma casa de tijolo cru nas margens do Sapucaí. 4 cômodos, varanda de madeira e um pomar de laranja-lima ao fundo. Ali nasceram nossos 3 filhos. Ângela, 72, ano da conquista do Tri na Copa. João, 75, quando o Vietnã assinou paz. E Nilda, 78, auge da discussão sobre a lei da anistia. Cada parto foi selado com foguetório e reza de agradecimento. Se a vida se resumisse a esse período, seria crônica de felicidade simples. Mas, como se sabe, o destino gosta de emendar capítulos dramáticos sem aviso. Em 1993,
Antônio encontrou a morte numa curva da estrada. Um caminhão desgovernado, freios falhados, manchete no jornaleco local. Fiquei viúva aos 41, com 3 adolescentes famintos de futuro e uma horta lavada em lágrimas. Segurei a casa com costura, venda de doces e noites viradas embalando a saudade. Quando achei que nada mais poderia ruir, veio a enchente histórica de 2002, lembrada até hoje pelos repórteres do sul de Minas como o dilúvio do Sapucaí. As águas engoliram as marcas de Antônio, as fotos dos meninos, minhas colchas de retalhos. Recomecei do zero, catando panelas na lama. Foi aí que a depressão, palavra que antes eu nem sabia nomear, se sentou na minha sala e pediu café. Passei meses em silêncio. O relógio batia horas vazias. Os meninos tentaram ajudar, mas cada um tinha já sua batalha. Ângela, enfermeira em Campinas, João pedreiro em Belo Horizonte, Nilda balconista em Ribeirão Preto. Eu fingia força no telefone para não assustá-los. Na verdade, dormia de dia e chorava de noite. Até que chegou aquela sexta-feira santa cinzenta. Na véspera, a TV mostrava o Papa João Paulo II, celebrando a Via Sacra no Coliseu, usando o bastão para apoiar o corpo debilitado. Pensei, se esse homem aguenta a dor no próprio corpo para sustentar a fé de tanta gente, quem sou eu para desistir? Levantei do sofá, lavei o rosto, vesti o único vestido inteiro que restara e saí rumo à Praça da Matriz. Foi ali, sob gotejo de chuva fina, que encontrei um folheto esquecido num banco de pedra. Falava de renascimento, citava o Evangelho de João. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O papel simples pesou como tijolo no meu peito. Eu era esse grão precisando morrer para frutificar de novo. Voltei para casa com um fiapo de esperança latejando. Voltar às gavetas da lembrança é como catar milho miúdo em terreiro grande. A gente pensa que já pegou tudo, mas sempre sobra grão escondido sob a palha. Depois de explicar como aquela sexta-feira santa me cutucou, preciso revelar as outras camadas de dor que se empilharam em silêncio. Porque uma alma não se quebra de uma vez, vai trincando devagar, feito telha antiga sob sol e friagem. Nasci em 1952, quando Getúlio Vargas anunciou o monopólio estatal do petróleo e o Brasil acreditava num futuro brilhante como lamparina nova. Em Monte Alegre, as notícias demoravam. Nosso mundo era o sino da matriz marcando horas, o rádio de válvula chiando voz do Brasil e o calendário rural semeado de rezas. Ainda pequena, vi mamãe perder 2 partos seguidos. Naquele tempo não havia posto de saúde por perto. Parteira fazia o que dava. Deus levava o que queria. Eu segurava a mão suada de mamãe e sentia que a vida podia ser curta demais. Ali aprendi a fazer silêncio, pois choro alto lembrava a casa inteira que a desgraça tinha endereço certo. O nosso. Papai, homem de poucas palavras, enfrentou febre misteriosa em 59. Quando ele tombou, o país celebrava a inauguração de Brasília, atrás de sonhos cimentados. Com 9 anos, virei arrimo. Não de renda, mas de esperança. Ajudava a mamãe na quitanda improvisada. Pão de queijo, embrulhado em jornal Estado de Minas. Doce de abóbora fervendo em tacho remendado. Foi nessa época que seu Ananias me ensinou a ler horário de trem. Entre apitos e fumaça, eu decorava nomes de cidades e crescia imaginando que cada estação era a chance de escapar da pobreza. Mas fuga nenhuma se faz sem estudo. E escola custava caro. Livro, caderno, sapato fechado. Mesmo assim, prometi que aprenderia a escrever cartas sem erro. Queria mandar notícias além dos morros. Entrei na adolescência na década que sacudia o Brasil. AI-5, censura, tropicália. Em Monte Alegre tudo parecia distante, mas o medo rondava. Rádios cortavam músicas subversivas. Padre falava em voz baixa sobre jovens sumidos nas capitais. Ainda assim, o coração não pede licença para bater forte. Foi na quermesse de 1969 que Antônio Ribeiro apareceu. Usava calça de brim surrada, pés descalços e trazia sanfona dependurada. Tocou Asa Branca sob toldo de lona
enquanto relâmpagos riscavam o céu. Ofereceu-me uma fatia de goiabada. Ali nasceu amor que atravessaria décadas. Casamos em outubro de 70. Pelé levantou a taça Jules Rimet e o país pintou a rua de verde e amarelo. A lua já era pista de astronauta. Nós dois acreditávamos que milagres também chegariam a duas almas simples. Entre 75 e 90, a vida correu como cavalo solto. Construímos casa de tijolo cru, pomar com 30 laranjeiras e um galinheiro que virava sinfonia ao amanhecer. Quando nasceu Ângela, São Paulo inaugurava seu metrô. Eu assistia às imagens na TV preto e branco do bar do seu Juvenal e sonhava que meu destino podia correr adiante como aqueles trens debaixo da terra. Vieram João e Nilda, cada um marcado por notícias do mundo. O fim da guerra do Vietnã, a crise do petróleo, o movimento Direta Já. Enquanto isso, Monte Alegre ganhava estrada asfaltada. Eu costurava vestidos, Antônio cuidava do café. Em 84, geada queimou o cafezal. Ficamos sem safra. O país gritava por eleições diretas. Eu gritava dentro do quarto vazio. Mesmo assim, replantamos lavoura, uma muda por vez, lembrando o dito: a água só corre pro mar. 2 de agosto de 93. Antônio saiu cedo para entregar café e prometeu voltar antes do almoço. Não voltou. Um caminhão carregado de pedra perdera os freios na serra. Fiquei viúva aos 41, com filhos adolescentes e coração estilhaçado. Adotei 3 empregos: costureira de dia, doceira de tarde e zeladora à noite. O Plano Real estabilizou a moeda, mas meu bolso continuou furado. Ainda assim, vi Ângela passar no vestibular, primeira universitária da família. João virou pedreiro em BH e Nilda balconista em Ribeirão. A casa encheu de silêncio. A solidão é ponte para o desânimo. No Réveillon de 2000, acordei chorando. Parecia que todo mundo celebrava futuro colorido enquanto eu via passado em preto e branco. Janeiro trouxe chuva sem trégua. Defesa Civil alertou, mas ninguém imaginava o rio no telhado. Fui acordada por água fria na cintura. Agarrei a Bíblia, documentos e álbum de casamento. Quando a enchente recuou, restou lama e cheiro de perda. Monte Alegre virou manchete. Enchente histórica devasta sul de Minas. Enquanto o euro circulava na Europa, eu não tinha R$1 seco. Depois da enchente, instalei-me em alojamento improvisado. Depressão chegou e pendurou retrato de tristeza na parede. Ângela me levou a Campinas. Virei paciente de CAPS. Ouvi falar em serotonina, mas nenhuma receita fazia sentido. Dormia de dia, chorava de noite. Crise financeira global estourou. Bancos faliram nos Situa. Mas eu, do lado de cá, ensaiava levantar. Com uma microindenização, comprei máquina de costura nova e fiz colchas patchwork. Cada retalho era pedaço do meu coração costurado. Em 2013, vi o Papa Francisco falar de misericórdia. Voltei à pastoral da esperança. Visitava doentes, levava sopa. Descobri que dor diminui quando encontra propósito. Reconstruí a casa com mutirão. O pomar ressuscitou. Ensinei crochê a meninas. Alfabetizei adultos. Veio a pandemia de Covid-19. Igreja fechou, mas livres mantiveram oração. Recebi a vacina em 2021 e chorei de gratidão. Após pandemia, a vida buscava ritmo. As rádios falavam de guerra na Ucrânia, inflação global, mudanças climáticas. Pensei, o planeta implora por recomeço, eu também. Preparei jejum com pão seco e água. Lavei o chão e revezei oração com lágrimas. Na madrugada sonhei com um campo de trigo dourado ondulando. Acordei sentindo o chamado. Deus sussurrava que era hora de germinar. Vesti vestido azul cielo, amarrei lenço. Na praça, jovens encenavam Via Sacra. Quando Verônica enxugou o rosto de Jesus, senti que aquele pano enxugava lágrimas antigas. Dentro da igreja, cada versículo era faca e cura. Saindo da celebração, vi menina entregando sementes de girassol. Peguei 2, vi meu reflexo naquela pequena. Esperança vestida de trancinhas. Prometi plantar e se germinassem, eu germinaria junto. Vigília pascal, velas acesas rasgaram a escuridão. Quando o padre cantou Glória, senti pedras rolarem do peito. Pensei em Antônio sorrindo atrás da chama. Domingo nasceu com céu azul limpo.
Notei pontinho verde rasgando a terra do vaso. A semente vingara. Senti-me também broto novo. Peguei caderno e escrevi: enquanto houver semente, haverá futuro. Enquanto houver Páscoa, haverá recomeço. Conte nos comentários qual foi o momento em que você precisou recomeçar do zero e encontrou forças para seguir em frente. Depois daquela manhã de Páscoa, em que a semente de girassol rompeu a terra do meu vasinho, eu julguei que todos os meus fantasmas tinham batido em retirada. Descobri, porém, que mente e coração não obedecem a calendário litúrgico. Ressuscitar dói. Nos primeiros meses acordava sorrindo, mas bastava o cheiro do café passar da cozinha para a sala vazia, e eu lembrava que Antônio não estava ali para beber a primeira xícara comigo. Então, sentava-me na beirada da cama, agarrava o terço e pedia forças para atravessar o dia sem desandar em soluços. Verão adentro, o calor apertou como nunca. O noticiário falava de ondas quentes, recordes no hemisfério norte. E, cá em Monte Alegre, termômetros de mercúrio colavam nos 40 graus. O pomar sentiu o baque. Folhas amareladas, frutos murchos antes da colheita. Lá fui eu improvisar sombreamento com lençóis velhos e latas d'água carregadas de madrugada. Naquelas horas de escuridão percebi que a maior labuta era dentro de mim. Manter viva até a esperança que eu mesma proclamara na Páscoa. Vieram também os espasmos de culpa. Perguntava-me se eu havia feito o suficiente quando o corpo de Antônio jazia na estrada. Ou se podia ter salvo nossas fotos da enxurrada. Ou ainda se falhei como mãe, permitindo que os filhos crescessem à sombra das minhas dores. Meu peito virava tribunal e eu me sentia ré num processo sem promotor nem advogado. Apenas sentença de inquietação perpétua. No começo de junho, recebi diagnóstico de hipertensão e diabetes tipo 2. O médico disse que eram doenças silenciosas, mas para mim, gritavam em cada veia latejante. Ele passou lista de remédios e dieta sem açúcar. Pior que trocar o doce de leite por tapioca seca, era engolir a ideia de que meu corpo também me traía. Durante madrugadas quentes, lembrava o versículo em que Paulo fala do espinho na carne. Supus que o meu espinho eram as agulhadas diárias do glicosímetro. Agosto trouxe frente fria inesperada e com ela uma tosse que não largava. Fui parar no pronto-socorro regional já lotado por gente com sequelas da Covid-19. No corredor apinhado, um enfermeiro me reconheceu das colchas que costuro para a tufeira artesanal e cedeu-me um cobertor. Ali, tossindo e vendo o caos do sistema de saúde, entendi que minhas dores pessoais cabiam numa dor coletiva maior do que qualquer um de nós. Recordei o Papa Francisco dizendo que ninguém se salva sozinho. Anotei essa frase num guardanapo antes de receber alta. Quando voltei para casa, encontrei telegrama da cooperativa bancária. Eu fora vítima de fraude de empréstimo feito em meu nome. Descobri que um parente distante, o sobrinho do segundo marido da minha irmã, usara meus dados para sacar dinheiro. Tudo o que eu havia ajuntado para reformar o telhado sumira numa assinatura falsa. Chorei até sentir gosto de ferrugem na boca. Na delegacia, encontrei outras senhoras na mesma situação. Parecia doença nova, estelionato digital, se alastrando como praga de gafanhoto. Outubro chegou com eleições tensas. O país se dividia em bandeiras de cores opostas. Eu, que jamais faltara a uma votação, caminhei até a escola e depositei meu voto confidencial, rezando para que o Brasil não rasgasse a própria alma. Regressei para casa acompanhada de lembranças do plebiscito de 1963, quando ainda era menina, e percebi que a história insiste em ensinar lições que a gente custa a aprender. Enquanto isso, Monte Alegre recebia enxurrada de fake news sobre vacina, política, até sobre a posição da Lua. Vi vizinhos brigarem e famílias se dividirem. Entendi, então, que meu chamado não era apenas sarar de dentro para fora, mas também virar ponte onde havia muros. Voltei a organizar roda de conversa na varanda. Café coado, biscoito de nata e escuta atenta. Havia noite que ficávamos até tarde debatendo o que viram na internet e separando o boato de fato, como quem escolhe feijão. Mas a vida não me deu folga. Em fevereiro seguinte,
Tropecei no quintal molhado e quebrei o fêmur. Internada novamente, precisei de pino de titânio. A cirurgia correu bem, mas os dias no leito despertaram medos antigos de inutilidade. Dependia da cadeira de rodas e da boa vontade de terceiros. Certa manhã, ouvi a enfermeira cochichar que eu era caso demorado. As palavras cortaram mais que bisturi. Segurei lágrima. Recordei mamãe dizendo que, mais perdido que cachorro em dia de mudança, era quem desistia de si mesmo. Ao receber alta, jurei que caminharia outra vez, sem muleta. Reabilitação foi calvário e milagre. Fisioterapeuta exigia 20 passos por dia, depois 30, depois 40. Cada avanço era vitória. Cada dor, lembrança viva de que eu ainda estava aqui. Nessa época, o Brasil parou para assistir a Copa do Mundo atrasada no Catar. Quando o Richarlison marcou aquele voleio, gritei com tanta força que o fisioterapeuta deu risada. Disse que se eu botasse o mesmo entusiasmo nos exercícios, viraria atleta. Levei a piada a sério. Aos poucos, aumentei a distância do quintal para a rua, da rua para a praça. Foi na praça que encontrei Irene, amiga de juventude que não via havia 40 anos. Ela trazia olhos cheios de água, viúva também. Perdera a filha única para a pandemia e andava vagando como sombra. Sentamo-nos num banco descascado, compartilhamos silêncios, depois lágrimas, depois lembranças de quando dançávamos forró nas quermesses. Naquela tarde, descobri que consolar alguém consola a gente em dobro. Irene passou a visitar-me às terças. Costurávamos juntas e empacotávamos as colchas para vender online. Negócio que meus netos ajudaram a divulgar pelas redes sociais. Com as vendas, surgiram tropeços. Um comprador exigiu reembolso alegando defeito inexistente. Deixou comentário venenoso sobre velhas aproveitadoras. Fiquei devastada. Passara a vida lutando por honestidade. Agora me chamavam de desonesta. Pensei em fechar a lojinha virtual. Foi Irene quem me lembrou. Dona Cícera, gente má existe, mas quem planta vento colhe tempestade. Vamos continuar semeando o bem. Respirei fundo e respondi ao comentário com educação. Logo, dezenas de clientes defenderam a qualidade do nosso trabalho. Ali vi a internet ser praça pública do bem também. No meio dessas batalhas, recebi carta de João, meu filho do meio, relatando que a construtora onde trabalhava faliu por causa do estouro no preço do aço. Ele desempregado, aluguel atrasado, esposa grávida. Meu coração apertou. Enviei a ele metade das economias, mesmo que isso significasse adiar troca da minha geladeira que rangia mais que porta de capela antiga. Foi então que a madrugada me trouxe inquietação. Eu ajudava todo mundo, mas quem me ajudaria se as finanças secassem outra vez? Na semana seguinte, participei de mutirão da Pastoral da Sobriedade, visitando dependentes químicos em recuperação. Um rapaz chamado Danilo, 23 anos, olhos de céu turvo, pegou minha mão e disse: "A senhora é prova viva de que ainda dá tempo." Brotou em mim convicção de que meu testemunho podia ser âncora para outros náufragos. Foi aí que decidi gravar pequenos áudios com reflexões diárias e mandar pelo WhatsApp para a Mascomunidade. Falava sobre fé, resiliência, citava provérbios antigos. Em pouco tempo, pessoas que eu nem conhecia começaram a repassar as mensagens. Uma neta distante instalou-me aplicativo de vídeos curtos. A primeira postagem alcançou mais gente do que caberia na igreja matriz. Senti vertigem. Eu, que temia telefone, agora pegava o celular para espalhar sementes de esperança. E olha, se quiser caminhar lado a lado comigo, faça parte dos pioneiros desta comunidade. Inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas histórias inspiradoras de senhoras que renasceram para a vida. No entanto, quanto mais a luz se acende, mais a sombra tenta se impor. Certo dia, ao abrir o aplicativo, encontrei mensagem anônima. "Velha ridícula, vai cuidar dos seus bichos de estimação e pare de bancar pregadora." Naquele instante, as vozes do passado ecoaram. Você não é boa o bastante. Gente simples deve permanecer calada. Fechei o celular com a mão trêmula. Passei a tarde costurando num silêncio rouco, linha escapando da agulha tantas vezes que perdi a conta. À noite fui ao quintal buscar ar.
O céu trazia lua minguante fina como sorriso de santo. Lembrei-me de vovó Firmina. Pobre nasce virado pra lua minguante, mas a lua cresce de novo. Olhei o vaso do girassol. Agora tinha botões prestes a abrir. Entendi que o ódio alheio não anula nossa florada. No dia seguinte, peguei o celular e gravei vídeo contando a história da semente. Confessei minhas inseguranças. Li um trecho de Isaías e mencionei que florescia apesar das pedras. Postei sem rever. Em horas, choveram comentários de gente que pensava em desistir e mudou de ideia. Descobri que vulnerabilidade pode ser remédio. Semanas depois, recebi convite para falar em retiro de viúvas na paróquia de Caxambu. Tremi dos pés à cabeça, mas aceitei. Preparei discurso com a ajuda de Irene. Na véspera, testes de microfone falharam. Slides travaram. Quase surtei. Mesmo assim, subi ao altar improvisado e narrei minha saga. Quando terminei, fila de mulheres esperava abraço. Uma delas, Dona Margarida, sussurrou: "Você me devolveu o domingo." Voltei para Monte Alegre sentindo-me leve como saco de algodão vazio. Mal cheguei e o telefone tocou. Exame recente apontava nódulo suspeito no meu pulmão. O médico pediu tomografia urgente. O chão, que parecia firme, virou tábuas flutuando no Rio de 2002. Passei a noite revendo toda a jornada. Pai falecido, marido perdido, enchente, fraturas, fraudes, mas também brotos, sorrisos, retomadas. Disse para Deus: se chegou minha hora, que eu vá com o coração em paz. Se ainda há missão, dá-me coragem. Dias depois, fiz o exame em hospital de Pouso Alegre. Enquanto aguardava resultado, acompanhei pela televisão o anúncio de acordo climático global firmado em Dubai. Chefes de Estado prometendo reduzir emissões até 2035. Pensei, se nações conseguem admitir culpa e buscar conserto, eu posso admitir medo e buscar tratamentos. Cheguei em casa com o envelope lacrado. Sentei na mesa onde tantas vezes chorei contas e saudade. Abri. O laudo dizia: formação nodular calcificada, compatível com sequela antiga. Não era câncer, era cicatriz. Ri, chorei, agradeci. Deitei no chão frio da sala e olhei o teto, enxergando o céu. Senti mais uma vez que a Páscoa pode visitar a gente fora de época. Qualquer dia vira domingo de ressurreição, quando se descobre que a morte passou adiante. Encerrando essa etapa da minha história, confesso, ainda existem noites de medo, dias de fadiga, contas atrasadas, mas todo amanhecer trago lembrança de que o grão de trigo precisa morrer para frutificar. E enquanto houver girassol no quintal, haverá sol para procurar. A notícia de que o nódulo no pulmão era apenas cicatriz trouxe-me alívio profundo, mas também uma sensação inquietante de prorrogação de tempo, como quando o juiz de futebol ergue a placa de acréscimos e a torcida prende o fôlego. Eu havia escapado outra vez do pior. Contudo, percebia que a vida não encerra partidas sem gol dramático nos últimos minutos. Dali por diante, cada dia ganhou peso de urgência. Passei a visitar Irene com mais frequência, caso o inesperado nos roubasse outra oportunidade de conversa. Retomei o hábito de escrever cartas para Ângela, João e Nilda, mesmo que o WhatsApp entregasse mensagens em segundos. As cartas, tinta, papel, lacre, lembravam-me de que sentimentos pedem o compasso lento da caligrafia para amadurecer. Foi numa terça-feira chuvosa de abril que o telefone tocou trazendo voz trêmula de Ângela. Lucas, meu neto mais velho, sofrera acidente de moto em Campinas. O estado era grave. O coração gelou. As mãos, antes firmes na colcha, largaram a agulha. A voz de Ângela soava distante, como chamada de rádio numa tempestade. Traumatismo craniano. UTI, cirurgia de emergência. Monte Alegre ficava a 6 horas de estrada esburacada até Campinas. Nenhum ônibus partia naquele horário. Chuva transformava o asfalto em espelho quebrado. Corri até a casa de Irene pedindo carona. Ela, sem hesitar, pegou a chave do carro, mesmo com o farol quebrado do lado direito. Se é para socorrer família, a gente vai. Rodamos sob chuva grossa, limpador de para-brisa, lutando contra a enxurrada de céu. Nas curvas da Serra da Mantiqueira, neblina engolia a estrada.
Lembrei-me de Antônio naquela carreta sem freios. Mãos trêmulas agarraram o painel. Recitei em voz baixa o Salmo 23 para cada precipício que se abria além da mureta. A certa altura, pedra deslizou do barranco e atingiu o para-choque. Irene manteve o volante firme. Eu, porém, senti taquicardia furiosa. Naquele turbilhão, veio memória da enchente. Água subindo, móveis flutuando. Quase pedi para parar, mas percebi que Lucas tinha 19 anos e talvez lutasse pela vida enquanto eu desistia por terror de lembranças. Travei a mandíbula, respirei fundo e mirei a linha branca do acostamento como quem mira a salvação. Chegamos a Campinas pouco antes da meia-noite. Corredores de hospital cheiravam a antisséptico e esperança frágil. Encontrei Ângela com olhos vermelhos, mãos crispadas no avental descartável. João, que viajara de Belo Horizonte, abraçou-me com força e percebi nele o menino que se escondia atrás do meu avental quando o galo cantava alto demais. Lucas estava entubado, cabeça enfaixada, monitores piscando em sinfonia mecânica. Os médicos explicaram que as primeiras 24 horas seriam decisivas. Havia risco de edema cerebral. Eu, que achava já ter conhecido o fundo do poço, descobri outro nível de profundidade. O de ver continuação do próprio sangue dependente de máquinas. A madrugada virou vigília. Ângela lia laudos. João preenchia formulários. Nilda chorava no banheiro. Eu sentei-me em cadeira plástica, terço entre os dedos, mas palavra nenhuma saía. Senti-me deserto depois de chuva, barro ressecando rápido demais. Em algum ponto da noite, levantei e fui à capela do hospital. Capela pequena, banco corrido, luz tênue. Havia vela elétrica diante de imagem de Cristo crucificado. Sentei no chão frio, costas contra a parede, fechei os olhos. Não pedi milagre, pedi coragem para aceitar. Sofri contradição, crer na possibilidade de cura e, ao mesmo tempo, aceitar eventual despedida. Parecia rezar com uma mão, segurando a outra em cabo de guerra. Quando abri os olhos, vi sobre o genuflexório um panfleto esquecido, retrato de jovem de camiseta verde com frase: "Dói seus órgãos, dói esperança." Senti estômago revirar. E se Lucas... Não permiti completar o pensamento. Mesmo assim, entendi que esperança tem degraus. Às vezes, o mais alto é permitir que a vida continue em outros corpos. Sofri contradição, crer na possibilidade de cura e, ao mesmo tempo, aceitar eventual despedida. Parecia rezar com uma mão, segurando a outra em cabo de guerra. Quando abri os olhos, vi sobre o genuflexório um panfleto esquecido, retrato de jovem de camiseta verde com frase: "Dói seus órgãos, dói esperança." Senti estômago revirar. E se Lucas... Não permiti completar o pensamento. Mesmo assim, entendi que esperança tem degraus. Às vezes, o mais alto é permitir que a vida continue em outros corpos. Sofri contradição, crer na possibilidade de cura e, ao mesmo tempo, aceitar eventual despedida. Parecia rezar com uma mão, segurando a outra em cabo de guerra. Quando abri os olhos, vi sobre o genuflexório um panfleto esquecido, retrato de jovem de camiseta verde com frase: "Dói seus órgãos, dói esperança." Senti estômago revirar. E se Lucas... Não permiti completar o pensamento. Mesmo assim, entendi que esperança tem degraus. Às vezes, o mais alto é permitir que a vida continue em outros corpos. Sofri contradição, crer na possibilidade de cura e, ao mesmo tempo, aceitar eventual despedida. Parecia rezar com uma mão, segurando a outra em cabo de guerra. Quando abri os olhos, vi sobre o genuflexório um panfleto esquecido, retrato de jovem de camiseta verde com frase: "Dói seus órgãos, dói esperança." Senti estômago revirar. E se Lucas... Não permiti completar o pensamento. Mesmo assim, entendi que esperança tem degraus. Às vezes, o mais alto é permitir que a vida continue em outros corpos. Sofri contradição, crer na possibilidade de cura e, ao mesmo tempo, aceitar eventual despedida. Parecia rezar com uma mão, segurando a outra em cabo de guerra. Quando abri os olhos, vi sobre o genuflexório um panfleto esquecido, retrato de jovem de camiseta verde com frase: "Dói seus órgãos, dói esperança." Senti estômago revirar.
E se Lucas... Não permiti completar o pensamento. Mesmo assim, entendi que esperança tem degraus. Às vezes, o mais alto é permitir que a vida continue em outros corpos. Sofri contradição. Crer na possibilidade de cura e, ao mesmo tempo, aceitar eventual despedida. Parecia rezar com uma mão, segurando a outra em cabo de guerra. Quando abri os olhos, vi sobre o genuflexório um panfleto esquecido. Retrato de jovem de camiseta verde com frase: "Dói seus órgãos, dói esperança." Senti estômago revirar. E se Lucas... Não permiti completar o pensamento. Mesmo assim, entendi que esperança tem degraus. Às vezes, o mais alto é permitir que a vida continue em outros corpos. Sofri contradição. Crer na possibilidade de cura e, ao mesmo tempo, aceitar eventual despedida. Parecia rezar com uma mão, segurando a outra em cabo de guerra. Quando abri os olhos, vi sobre o genuflexório um panfleto esquecido. Retrato de jovem de camiseta verde com frase: "Dói seus órgãos, dói esperança." Senti estômago revirar. E se Lucas... Não permiti completar o pensamento. Mesmo assim, entendi que esperança tem degraus. Às vezes, o mais alto é permitir que a vida continue em outros corpos. Voltei à UTI ao amanhecer. A pressão intracraniana de Lucas permanecia estável. O médico falou em leve sinal de resposta neurológica. Ângela chorou de alívio. Eu também, mas contido. Já vira mar recuar só para voltar em tsunami. 2 dias se arrastaram como meses compactados. Dormíamos revezando cadeiras. Irene, santa amiga, permaneceu no corredor com garrafa térmica de café forte. Na 3ª madrugada, alarme do monitor disparou. Enfermeira correu. Fiquei paralisada. Ângela gritou: "Mãe, reza!" Eu apenas soprei o nome Jesus, como quem sopra a brasa, e dentro de mim reacendeu-se lembrança da Sexta-feira Santa que me despertara. Equipes intervieram, estabilizaram sinais. Quando o tumulto cessou, Lucas continuava ali, mas zona de conforto evaporara para sempre. Médica explicou que era fundamental reduzir risco de novas crises, manter sedação e aguardar. Cada frase terminava em "Vamos ver." Nesse intervalo, João recebeu ligação. A esposa entrara em trabalho de parto em Belo Horizonte. Ele se dividia entre medo do filho e nascimento do próprio bebê. Eu o abracei. "Vai, meu filho. Tua presença também é vida chegando." Ele hesitou, depois partiu. Senti reconhecimento do círculo. Enquanto uma vida pendia, outra pedia passagem. No sábado, ao voltar da lanchonete do hospital, escutei coral de voluntários cantando Céu de Santo Amaro, no saguão. Parei, olhos marejados. Foi a música tocada no meu casamento. Revi Antônio em terno grande demais, mãos suadas segurando as minhas. Coração apertou. Quase me dobrei. Uma voluntária tocou meu ombro. "Aceita um copo d'água?" Engoli água e memória amarga desceu mais fácil. Na manhã do domingo de Ramos, Lucas apresentou um movimento sutil na mão esquerda. Ângela apertou o botão chamando enfermeira. Pequeno avanço, mas para nós, ressurreição. Médicos diminuíram sedação. Expectativa flutuava no ar de forma palpável. À tarde senti necessidade de ar externo. Saí para jardim interno. Árvores podadas, bancos rústicos. Sentei-me sob ipê roxo começando a florir. Pétalas formando tapete suave. No bolso encontrei sementes de girassol que carregava como talismã. Peguei 2 e cavei buraco raso na terra úmida do canteiro. Enterrei a primeira pelo susto de Antônio, a segunda pela dor de Lucas. Cobri com terra e disse em voz baixa: "Se tu brotares, garoto, também brotará para além desta cama." Quando voltei, Ângela sorria. Lucas abrira os olhos. Esses olhos, outrora meninos correndo no quintal, agora pareciam 2 faróis tentando atravessar neblina. Ele não falava, mas a centelha de consciência era clarão de 1000 estrelas. Sentia que assistia à mais frágil e poderosa cena da minha vida. Nos dias seguintes, recuperação foi montanha-russa. Febre alta, melhora, leve recaída. Avanço. Fiquei 3 semanas em Campinas, revezando orações, fisioterapia passiva e mensagens diárias para Irene, que cuidava da minha casa, galinhas e girassóis. Um dia, Irene enviou foto.
Botões se abriram em explosão amarela. Sorri. Mostrei a Lucas. Ele ergueu o polegar trêmulo. Quando finalmente o transferiram para quarto comum, médicos falaram em reabilitação longa, mas prognóstico era bom. Ângela, exausta, dormiu pela primeira vez 8 horas seguidas. Eu fiquei sentada à beira da cama do neto e contei-lhe história da minha vida. Enchente, costuras, queda, semente. Ele ficava a olhos fixos. Às vezes piscava. Achei que não entendia tudo, mas precisava narrar, como quem planta outra vez. Na véspera da minha partida de volta a Monte Alegre, Lucas segurou minha mão e, com dificuldade, murmurou: "Vó, não desiste de mim." Chorei silenciosa. Prometi continuar rezando. Ele fez sinal de positivo. Senti que promessa valia nas 2 direções. Ele também não desistiria. Regressei num ônibus noturno. Estrada parecia menos perigosa agora. Talvez eu houvesse feito as pazes com curvas. Quando cheguei, encontrei Irene me esperando com pão de queijo fresco e cheiro de café. Na varanda, girassóis apontavam para o nascente. Lembrei o ditado particularmente meu: enquanto houver Páscoa em qualquer semana, haverá recomeço. Na tarde seguinte, sentei-me para gravar áudio ao grupo. Contei parte da saga sem apelativo, apenas verdade. Às vezes, quem a gente ama entra em coma e a gente precisa ficar consciente por 2. Ao finalizar, recebi enxurrada de respostas. Pessoas compartilhando histórias de UTI, vigílias, fé trêmula. Percebi que dor narrada converte-se em ponte onde muitos atravessam. À noite, no escuro do quarto, coração bateu diferente. Lento, pesado. Senti formigamento no braço esquerdo. Pensei ser exaustão, mas a lembrança de Antônio, que nunca voltou do trabalho, soou como alerta. Peguei celular. Chamei Irene. Ambulância me levou ao pronto-socorro de Monte Alegre. Pressão altíssima. Diagnóstico de princípio de infarto. Entre sirenes e luz fria de hospital municipal, um pensamento martelava: não posso partir agora. Lucas ainda me espera nos degraus do recomeço. Fui transferida para a cardiologia em Pouso Alegre, mesma cidade onde recebera a tomografia do pulmão. Chegar ali outra vez, em maca, contei ironia ao enfermeiro. Vim buscar laudo de vida e cá estou defendendo a própria. Ele sorriu. A senhora é teimosa igual coração mineiro. Cateterismo mostrou artéria obstruída. Providenciaram stent de urgência. Na sala de procedimentos, cobertura estéril sobre meu rosto, ouvi passos apressados, metal, monitores. Pensei em Cristo no horto. Pai, passa de mim este cálice, mas faça-se tua vontade. Deleguei vida ao Criador e a habilidade daquele médico jovem que poderia ser João, meu filho. A cirurgia correu bem. Quando abri os olhos na UTI cardíaca, teto branco parecendo página em branco, senti conexão íntima com Lucas. Ambos presos a fios. Ambos reaprendendo pulsar. Sorri fraco. Enfermeira perguntou o motivo. Respondi: tô renascendo outra vez, moça. Ela riu. Anotou algo na prancheta. 2 dias depois, Irene trouxe celular com o vídeo enviado por Ângela. Lucas, de muletas, dava 4 passos no corredor da reabilitação. Trouxe placa escrita: vai, vó. Chorei de alegria, rindo da dor no peito. Respondi gravando voz rouca: vou, meu filho. E nós vamos juntos. Recebi alta com recomendações de dieta, exercício e controle de estresse. Em casa, achei-me frágil como filhote de passarinho, mas também descobri força inédita. A noção de finitude vira lente que amplia a beleza de coisas miúdas. Cheiro de terra molhada, cantar do sabiá, fio de fumaça subindo da chaminé. Numa tarde de domingo, sentei-me na varanda. Girassóis já miravam o oeste, folhas balançando no vento. Peguei caderno e escrevi: talvez viver seja esta sequência de quase mortes que nos ensinam a valorizar cada ressurreição. Fechei os olhos e senti brisa morna roçar as pálpebras. Não precisava resposta de Deus, bastava sentir esse sopro. Voltar para Monte Alegre depois do infarto foi como chegar de viagem longa e perceber que a casa, embora a mesma, carrega agora cheiro de tinta fresca. Tudo familiar, mas nada igual. O corpo lembrava-me a cada passo que não era mais o veículo despreocupado de antes. Havia um stent brilhando em artéria recente,
como se sinalizasse o ponto exato onde a morte espiou e recuou. Cada batida se tornou agradecimento. Recuperar-me exigia disciplina. Acordava cedo, fazia alongamentos de fisioterapia cardíaca no alpendre, enquanto Irene batia a porta trazendo pão integral e suco de acerola. Muitas vezes, parávamos para ver primeiro raio de sol tocar os girassóis. Eles pareciam olhar-nos de volta, dizendo: persista. Naqueles instantes, entendi que esperança também se cultiva com pequenas repetições. Respira, estica, sorri, repete. A comunidade que acompanhará minhas áudios e vídeos parecia disposta a retribuir carinho. Dona Margarida enviou manta de crochê lilás, cor de realeza, dizendo que rainhas também precisam descansar. O coral que conheci em Campinas gravou mensagem cantada: para dizer que te amo, não preciso falar. Chorei ouvindo vozes que mal me conheciam, entoando afeto. Foi a prova viva de que quando espalhamos sementes, nunca sabemos em que coração germinarão. Lucas, entre fisioterapia intensa e sessões de fonoaudiologia, mandava bilhetes ilustrados com lápis de cor. Braço ainda treme, mas intenção pinta firme. Uma avó de capa de super-heroína, girassóis e muletas voando como foguete. A arte dele virou meu remédio diário contra eventual desânimo. Certo domingo, Padre Antônio visitou-me depois da missa. Trouxe Bíblia em edição grande, letras que meus olhos cansados conseguiam ler melhor. Conversamos sobre a parábola do semeador, e ele comentou: algumas sementes caem em espinhos, outras em pedras, mas a senhora é solo fértil, que insistiu em acolher até grãos estropiados. Senti rubor nas faces. Nunca me havia imaginado campo fecundo. Eu apenas sobrevivia. Ainda assim, suas palavras fincaram em mim raiz de propósito. Nas semanas seguintes, fui chamada para falar em rádio local sobre superação. Aceitei com medo tremendo. No estúdio, microfone parecia serpente prestes a morder, mas a voz saiu firme. Disse que se Deus costura histórias usando linha de dor, ele também borda flores para cobrir cicatrizes. Ao terminar, radialista mostrou quadro de recados. Dezenas de ouvintes pedindo reprise. Avancei um passo além do quintal. Outono trouxe brisa mais suave e a reabilitação autorizou caminhadas de 30 minutos. Voltei à trilha que contorna o rio Sapucaí. Ainda assustava-me o rumor da água, mas decidi que a enchente de 2002 não ditaria a rota eterna da minha alma. Irene caminhava ao meu lado. Observamos pescadores jogarem redes, riso ecoando. A certa altura parei, fechei olhos e escutei barulho d'água correndo. Não mais inimiga, mas canção. Abri olhos e disse a Irene: estou liberta. Ela sorriu largo, braços erguidos como quem agradece pelo livramento. Nesse mesmo mês, João enviou foto do recém-nascido, Antônio Neto, batizado em homenagem ao avô que não conheceu. Vi nesse ciclo a assinatura do divino. Mesmo nomes ressuscitam. Gravamos chamada de vídeo. João cansado, mas radiante. Eu, com um netinho de bochechas rosadas no colo digital. Prometi visitá-los assim que o corpo aguentasse longa viagem. Com o coração ainda cauteloso, reduzi trabalho de costura. Transferi parte da produção para Irene, que formou pequena cooperativa de viúvas artesãs. Ensinei-lhes técnica de patchwork em mutirões alegres. Sala da catequese virou oficina. Tesouras, tecidos coloridos, conversas que costuravam também as dores delas. Ao final de cada tarde saíamos com banha de porco no cabelo de tanta linha, mas os olhos brilhavam. Alguém sugeriu vendermos via internet. Meus netos organizaram catálogo digital. Primeira semana rendeu mais do que todo mês anterior. Percebi que quando se soma fragilidades, nascem fortalezas. Veio então convite inusitado. Professora da ETEC de Itajubá pediu-me palestra para alunos sobre resiliência e empreendedorismo social. Eu, que largara a escola aos 9 anos, seria oradora em instituição de ensino. Antes de aceitar, o medo cutucou. Analfabeta de diploma pretendendo ensinar? Lembrei-me de que experiências também escrevem currículos invisíveis. Respondi sim. No auditório, luzes frias iluminaram fileiras de adolescentes distraídos em celulares. Pensei que ali não caberia minha voz, mas microfone ligou e palavras brotaram.
Contei sobre vender bolinho de chuva na estação, sobre geada devastando o cafezal, sobre madrugadas de colcha e lágrimas. No fim, um rapaz ergueu a mão. Se a senhora pudesse voltar no tempo e estudar, escolheria qual profissão? Respondi sem hesitar. Contadora de histórias, porque quem narra consola. Plateia silenciou. Depois surgiu salva de palmas. Naquele som, ouvi versos de Isaías se cumprindo. Deus faz brotar rio no deserto. Já quase inverno, recebi notícia de que Lucas caminharia sem muletas em breve. Combinei com Ângela de surpreendê-lo. Viajei a Campinas. Desta vez, sem tempestade, sem coração disparado. Cheguei à clínica e vi-o no corredor. Passos cuidadosos, rosto magro, mas firme. Ele me avistou, largou o fisioterapeuta e veio devagar, braços abertos. Encontramo-nos no meio do caminho. Abraço que juntou gerações. Ele sussurrou: "Vó, eu renasci." Respondi: "Eu também." Naquele fim de semana plantamos juntos girassóis no jardim dos fundos da casa de Ângela. Expliquei que girassol gira para seguir o sol, mas em dias nublados, inclina-se uns aos outros buscando calor. Olhamos fileira de mudas recém-plantadas e prometemos ser girassóis um do outro quando o céu fechasse. De volta a Monte Alegre, Irene organizara a exposição das colchas na festa da cidade. Curiosos e turistas admiravam desenhos que contavam minha história. Bloco representando rio, floração, fios metálicos lembrando stent. Uma senhora aproximou-se e disse: "Cada ponto parece oração." Senti garganta fechar. Não existe elogio maior para quem costurou lágrimas. Na missa de domingo, Padre Antônio chamou-me ao presbitério. Surpresa, subi devagar. Ele falou sobre perseverança, citou Jó e depois mencionou Dona Cícera. Exemplo de quem transforma naufrágio em ponte. Comunidade aplaudiu. Eu, trêmula, agradeci. No fim, crianças da catequese entregaram-me envelope. Dentro, dezenas de recados coloridos. Obrigada por não desistir. Sua história inspira meu pai. Quero ser forte igual girassol. Foi mar de afeto, onde afundei feliz. Dias depois, sentei-me no quintal sob lua quase cheia. Girassóis já alcançavam minha altura. Pássaros noturnos piavam. Cheirinho de terra fria subia. Abri caderno e escrevi carta às futuras gerações. Talvez ninguém leia, mas quis deixar registro. Se um dia descobrirem esta carta, saibam que existir cansa, mas recomeçar rejuvenesce. Dormi viúva, acordei mãe, renasci vó, caí em enchente, quebrei fêmur, infartei. Ainda assim, estou aqui, colhendo girassóis que plantei no susto. Vocês também vão cair, mas prometam levantar. E, por favor, ajudem quem estiver de joelhos. Às vezes, uma mão estendida é a própria Páscoa, em miniatura. Terminei carta e fechei caderno. Olhei céu estrelado e agradeci. Ao Criador, aos que partiram, aos que ficaram, aos que ainda virão. A vida não me devolveu Antônio, tampouco apagou cicatrizes, mas pintou-as de esperança. E esperança, aprendi, é tinta que rende. Quanto mais se usa, mais espalha a cor. Assim, deixo aqui meu último conselho. Não espere data no calendário para renascer. Qualquer amanhecer pode ser seu. Domingo de Páscoa. Basta decidir que a pedra do sepulcro não cabe mais na porta do seu peito. Agora é a sua vez de falar. Conte nos comentários o que acendeu de novo em seu coração enquanto ouvia minha história. Você teria feito diferente no meu lugar? E se esta narrativa abraçou alguém que você ama, compartilhe. Páscoa boa é a que espalha cheiro de pão quente para a vizinhança inteira.